Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos estar falando sobre o sistema urinário, né? Falar sobre as estruturas responsáveis por compor todo o sistema, falar qual a função de cada uma dessas estruturas. O objetivo da nossa aula é o conhecimento do sistema urinário e também estar fazendo a matéria proposta para o nosso plano de estudo tutorado da semana 4 de Ciências, o volume 3. Unidade temática segue sendo Vida e Evolução, assim como as atividades das semanas anteriores. Objetivo do conhecimento, excreção humana. Nós vamos associar a manutenção das condições internas do corpo com a eliminação dos resíduos através da urina e do suor. Conteúdos relacionados, sistema do corpo humano. Então vamos lá. Para quem está com o PET aí, segue aí na página 39. Vamos fazer agora uma explicação do tema, tá? Então se vocês tiverem aí o PET de vocês, facilita vocês acompanharem pelo PET. E depois, ao final desse vídeo, nós vamos fazer as correções das atividades. São apenas 4 atividades, eu já fiz elas. Vou estar falando para vocês e estar comentando. Aqui do lado nós temos o nosso rim. Então eu fiz toda a anatomia do rim. Ele está em vermelho aqui porque é uma cor característica do nosso rim. Ele é meio avermelhado, tá bom? Então ele é de cor avermelhada por ser muito vascularizado, ou seja, a presença de sangue ele é bastante irrigado. Tá? Ele localiza-se na parte dorsal, ou seja, atrás, e o nosso rim ele tem algumas funções específicas. São as principais 3 funções: homeostase, ou seja, que é manter o líquido hídrico do nosso corpo, né? Manter o volume de água no equilíbrio hídrico. Filtração, ele filtra a impureza do sangue. E excreção, né? Ele excreta a urina. Aqui temos algumas partes da nossa anatomia, né? Então ali nós podemos ver que nós temos uma veia renal e uma artéria renal. A gente já vimos aí nos vídeos anteriores, quando eu falei sobre a circulação, que o sangue ele percorre todo o corpo. Então, como o rim é bem vascularizado, tem que chegar grande quantidade de sangue para ele. Bom, a composição do nosso sistema urinário, ele é composto por 2 rins, 2 pelvis renais, uma bexiga e uma uretra. E é no rim, especificamente no néfron, onde ocorre a filtração e a formação da urina. Esse néfron ele é responsável, né, pela formar a urina e é a unidade funcional do rim. Existe mais ou menos 1 milhão de néfrons em cada um dos nossos rins. Outra estrutura é o ureter. Ele estende-se do rim até a porção posterior da bexiga e tem a função de colher a urina produzida nos néfrons e levá-las até a bexiga. Então ele é um canal de ligação aí que vai conduzir a urina dos néfrons até a nossa bexiga, fazendo aí o processo de condução do líquido. A bexiga ela tem a função de armazenar a urina até o momento que essa urina seja excretada, né? E a uretra? Ela sai da bexiga e se comunica com o meio externo. No homem, aí nós temos uma diferença da uretra masculina para a uretra feminina. No homem, a uretra ela é responsável tanto pela eliminação do sêmen quanto do líquido urinário. Já na mulher, ela é exclusiva para a eliminação de urina e nada mais. Algumas outras curiosidades. Novamente falando, né, que é o sistema urinário, ele é composto por 2 rins, um direito e um esquerdo, 2 ureteres, um para cada rim, uma bexiga e uma uretra. O rim direito ele se localiza um pouco abaixo do rim esquerdo, devido ao nosso fígado. O rim, eles são protegidos pelas costelas flutuantes, ou seja, essas costelas que não estão fixas ao nosso externo. As artérias renais, elas são as ramificações da artéria aorta.
elas entram no rim fazendo a oxigenação e a veia cava, ela sai dos rins com sangue venoso e vai devolver para o coração. Função do rim, vamos lá, função do rim. Filtrar o sangue, tá? São filtrados por dia cerca de 180 litros de sangue. A maior parte do sangue filtrado, ela volta para a corrente sanguínea e cerca de 1 litro a 1,5 litro forma a urina. Tá? Então, vamos lá alguns dados. São filtrados 180 litros por dia, 7,5 litros por hora, 125 ml por minuto. A cápsula renal ela é a parede do rim e que dá a proteção ao seu interior. O córtex é a parte externa do rim, que é a parte funcional, é a parte que filtra o sangue. A medula, a parte interna, possui as pirâmides renais, que são separadas pelas colunas renais. Compostos nitrogenados que devem ser eliminados pelo sistema excretor. Então vamos lá. A ureia, amônia, ácido úrico e creatinina. Os cálices renais. A urina é produzida nas pirâmides renais e passa através dos cálices renais para o ureter. E em seguida ela se destina à bexiga. A bexiga ela armazena a urina, né, até a sua eliminação e ela consegue armazenar cerca de 1 litro de urina. E agora vamos falar sobre a excreção. São eliminados os excessos de líquidos, né, e toxinas, sendo eliminados pela uretra. Então nós já falamos aí sobre a uretra masculina e a uretra feminina, as diferenças. São 3 processos para que seu sistema urinário fique em processo de homeostase, ou seja, um processo que o corpo como um todo busca esse processo de homeostasia, tá? Processo de equilíbrio. Primeiro, equilíbrio hidroeletrolítico. Ou seja, controle de quantidades de líquido. pH sanguíneo, ele também regula isso. E PA, ou pressão arterial. Quanto mais água no sangue, maior a pressão arterial. Então, o que ele tem que fazer? Filtrar o sangue, retirar um pouco dessa água para regular a pressão. Do que eu queria falar a respeito do nosso sistema urinário era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e querem continuar recebendo um pouco mais de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, porque todos os vídeos que eu postar, vocês vão receber. Bom, eu peço a vocês também que, para crescimento do canal, vocês indiquem esse vídeo ou compartilhem esse vídeo com outra pessoa que também precisa dessa matéria, que vai facilitar o entendimento a respeito do conteúdo. Na sequência agora eu vou falar sobre as atividades. Então são 4 atividades básicas, tá bom? Eu vou ler as atividades, vamos falar as respostas, vamos comentar o conteúdo e então vamos lá. Atividade de número 1, ela diz o seguinte: quais órgãos formam o sistema excretor humano? Então aqui nós já falamos de que é composto o nosso sistema excretor urinário, né? Ele é composto por quê? 2 rins, 2 pelves renais, uma bexiga e uma uretra, ok? E aí nós já falamos o que é cada um desses, ok? Questão de número 2. Qual a principal substância excretada pelos seres humanos através da urina? Então, dentre várias substâncias excretadas pela urina, nós temos como primordial a ureia. Questão de número 3. Qual a importância dos néfrons? Então vamos lá, nós já falamos que o néfron, né, ele é a parte funcional do nosso rim. Ela é formada pela cápsula renal, assim como nós falamos, e onde se localiza o glômerulo renal e o longo túbulo. Qual a função, então, dos nossos néfrons? Ele filtra a urina, ok? Questão de número 4 e última. É uma opção de marcar e que diz o seguinte. Vamos lá na opção 4. Marque a frase que determina a função da bexiga.
A primeira opção, por onde ocorre a expulsão da urina para o meio externo. Isso aí é a uretra que faz essa função. Segunda afirmativa, tem a função de filtrar o sangue, retirando as impurezas. Acabamos de falar que quem faz isso é os néfrons. Terceira afirmativa, canal que leva a urina até os rins. Essa função é dos ureteres e, na verdade, leva dos rins até a bexiga, tá? Não o processo contrário. E, então, sendo a correta a última opção, armazena a urina até o momento da eliminação desta. Então, sim, é essa a opção correta, né? A bexiga tem essa função de armazenar a urina até o momento de sua eliminação. Correção feita, atividades corrigidas. Vou deixar na descrição do vídeo alguns outros canais que vocês podem acessar e ter uma base ainda melhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, até mais e fui!